Olá, amados, esse é mais um projeto Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, de 1 a 5. E a Bíblia nos diz o seguinte, estou lendo na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia de linguagem contemporânea, bem fácil de se compreender, de se entender, para realmente você entender o máximo possível aquilo que a palavra de Deus fala acerca do coração de Deus para a nossa vida. Gálatas 5, de 1 a 5, a Bíblia diz: 14 anos depois daquela primeira visita que Paulo fez a Jerusalém, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado, e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando aos que não são judeus. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também meu ministério. É bom dizer que Tito, que não é judeu, não teve de se circuncidar, mas houve alguns que se infiltraram na conferência, passando-se por cristãos. Eles vieram espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo. O propósito deles era de nos reduzir à escravidão legalista, mas nós não demos chance a eles. Não podíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem. Como é tremendo nós aprendermos essas coisas maravilhosas que Deus nos ensina através das Escrituras. Nós vemos aqui que Paulo volta novamente, depois de 14 anos de ministério missionário, em toda a região da Ásia, da Grécia, onde hoje ali é a Turquia, toda aquela região foi infestada do Evangelho de Deus, foi cheia da palavra, da mensagem da graça de Deus, através do ministério de Paulo, de Tito, mas principalmente do ministério apostólico de Paulo. Paulo e Barnabé iniciaram uma igreja em Antioquia, foi uma igreja muito missionária, uma igreja tremenda, uma igreja poderosa, que dali muitas igrejas surgiram através desse ministério de Paulo. Então eles voltam para Jerusalém para resolver uma situação ali pendente, que havia ficado pendente ali. Muitos daqueles que não eram verdadeiros cristãos se infiltraram no meio da igreja, querendo implantar um legalismo cristão. Até parece que é uma fotocópia dos dias de hoje, né? Infelizmente, claro que hoje, graças a Deus, já caiu bastante isso, mas há muito tempo atrás ser cristão era ser extremamente legalista, era ser muito apegado a doutrinas de homens, a dogmas, a não pode isso, não pode aquilo, e isso acabava estragando a liberdade que nós temos em Jesus. E Paulo foi lá visitar os irmãos, os apóstolos, voltar àquela igreja e contar os grandes feitos de Deus através da sua vida e do seu ministério. Ele queria acabar com aquele buchicho que havia ali, aquela confusão que havia ali, e ele queria evitar toda sorte de confusão e tensão. Por isso ele foi lá esclarecer, ministrar e ao mesmo tempo prestar um relatório a toda aquela igreja que ali estava, onde haviam as maiores autoridades, os apóstolos de Cristo ali, alguns já haviam falecido, outros não, mas onde havia a cúpula da igreja primitiva em Jerusalém. E Paulo foi ali. Ele diz que no meio daquela turma ali toda se infiltraram alguns que se diziam cristãos, mas na verdade eram pessoas que entraram ali para espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo. Ou seja, pessoas que entraram enviadas por Satanás para causar confusão, divisão, separação, legalismo, religiosidade vã e falsa ali. E o propósito dessas pessoas era realmente trazer as pessoas a uma escravidão legalista, é o que Paulo fala, né? Todo legalismo ele gera escravidão, ele atrapalha a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade ela não vem de fora, ela vem de dentro para fora. E ela, claro, ela se expressa externamente, mas a verdadeira espiritualidade ela começa dentro do coração do homem, numa vida de intimidade e temor do Senhor, numa vida de crença bíblica, de fé bíblica e também de obediência simples e direta ao senhorio de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo.
E o legalismo acaba atrapalhando essa verdadeira espiritualidade, acaba gerando confusão no seio da igreja, e foi isso que Paulo lutou. Lutou contra isso, contra aqueles que queriam causar divisão, facção, separação, queriam que aqueles que eram gentios se tornassem judeus cristãos. Eles acreditavam que o judaísmo levou ao cristianismo, e o cristianismo era um judaísmo aperfeiçoado. E não é isso que a Bíblia esclarece, pelo contrário. O judaísmo teve o seu momento, ele apontou para Cristo, mas hoje nós vivemos uma outra dispensação, um outro tempo, a dispensação da graça, o evangelho da liberdade que nós conquistamos em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem. E Paulo fez isso, resistiu a esses homens legalistas, a esses homens fariseus, esses homens judeus que entraram no seio da igreja para causar confusão. Não que nós venhamos a ter raiva ou qualquer coisa dos judeus, pelo contrário, nós temos que amar os judeus. É um povo tremendo, é um povo maravilhoso. Nós temos que orar por Jerusalém, orar pelo povo de Israel, porque é o povo que recebeu uma promessa tremenda de Deus. Deus ainda vai tratar com eles nesses últimos tempos, mas agora nós vivemos um outro momento. Temos que honrar os judeus, orar por Israel, entender que o relógio profético de Deus gira em torno ali de Israel, mas o cristianismo ele é muito mais elevado do que tudo isso. O cristianismo é a verdadeira espiritualidade que brota de dentro para fora. E Paulo foi lá, resolveu, honrou os líderes que ali estavam. Por isso que ele fala, foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja. Você vê que Paulo sempre está honrando as autoridades, nunca numa postura de arrogância, numa postura de rebeldia, de incitamento contra as autoridades. Pelo contrário, de respeito, de honra, mas também de convicção da sua fé, convicção da revelação que ele havia recebido de Deus, convicção de que realmente a mensagem que ele levava aos gentios e a maneira como ele lidava com os gentios, não obrigando os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus, que se convertiam ao cristianismo, a não se encherem desses fardos legalistas, como por exemplo circuncidar. O homem tinha que ser circuncidado dentro do judaísmo. E aqui Paulo deixa bem claro que Tito não era judeu, era gentil, se converteu, se entregou a Cristo e não era circuncidado, para realmente revelar que o que Cristo está interessado agora é a circuncisão do coração, é a aliança que nós temos com Deus dentro do coração, não mais uma marca física no corpo, mas sim uma marca espiritual, o Espírito Santo habitando, morando dentro do seu e do meu coração, revelando que nós verdadeiramente somos filhos de Deus, guiados e direcionados pelo Senhor. Então, o que eu oro ao Senhor é que realmente Deus venha tirar todo o legalismo da tua vida, toda religiosidade falsa, todo e qualquer espírito de religião, e que você venha realmente andar na liberdade do espiritual dos seguidores de Cristo. Que você venha entender que você é livre para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que a verdadeira espiritualidade brota de dentro para fora, e que a verdadeira mensagem de Cristo é isso, é nos arrancar do império das trevas, nos arrancar da escravidão do pecado e nos conduzir ao reino da luz, ao reino de Jesus, ao reino verdadeiro, de bênção, de vida, de obediência e de fé bíblica no Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um bom dia, um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Amém.